Vamos agora, gente, fazer a última questão da prova objetiva do ITA 2023. Uma questão bastante difícil, mas é uma questão também muito bonita. Vocês vão olhar ela aqui. Na expansão de 1 mais x ao quadrado menos x ao cubo mais x à quarta elevado a 10, a soma de todos os coeficientes das potências múltiplas de 3 é... Bom, gente, essa é uma questão que dá para você fazer no braço por polinômio de Leibniz, que é um método de análise combinatória, né, de resolver, que você consegue calcular cada coeficiente individualmente, né, e que vai dar certo, você resolve, mas vai demorar bastante. Tem uma solução que é muito mais rápida, extremamente mais elegante, mas ela é muito mais difícil de se pensar, né? É uma coisa que você geralmente não pensaria sozinho, mas uma vez que você conhece, você guarda isso no seu arsenal, porque pode ser muito útil para questões mais sofisticadas. Que é o quê? Nós vamos usar números complexos para resolver esse problema. O que nós vamos fazer para isso? Eu vou primeiro expandir, não expandir, vou dar um nome para essa expressão aqui, vamos chamar de P de x. Então, olha só, P de x é igual a 1 mais x ao quadrado menos x ao cubo mais x à quarta elevado a 10, ok? E isso vai dar um polinômio de grau 40, né? Que eu tenho um grau 4 elevado a 10, então isso aqui vai dar 1 a 40, vou escrever aqui um pouquinho melhor, a 40, x elevado a 40, mais a 39, x elevado a 39, mais assim por diante, até a1x mais a0. Beleza. Gente, eu quero que só sobrem aqui os coeficientes dos termos múltiplos de 3, né, das potências múltiplas de 3. Então, eu preciso avaliar esse polinômio em alguns valores específicos, tal que quando eu somar essas equações, alguma coisa do tipo, os coeficientes que não me interessem vão embora, né? E geralmente a gente consegue fazer isso com números complexos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o que a gente chama de raízes da unidade, ou seja, a gente sabe que se eu pegar a equação z elevado a 8 igual a 1, obviamente 1 é uma raiz, mas você tem outras 7 raízes, né, complexas aqui, né, complexas ou não, no caso teria mais uma raiz real e 6 complexas, mas enfim, você tem sempre as raízes da unidade, você não tem só 1 como raiz, você pode ter 1, menos 1 e outras raízes complexas. E nesse caso aqui, vão nos interessar as raízes cúbicas da unidade. Por que raízes cúbicas? Pensem só, a gente está precisando dos coeficientes múltiplos de 3. Então a gente precisa relacionar alguma coisa com 3 aqui. Vocês já vão entender melhor como que isso funciona. Olha só, nós vamos resolver aqui uma equação que é z ao cubo igual a 1. Obviamente 1 é uma das raízes, mas não é a única. Quais são as outras? A gente pode pensar assim, z ao cubo menos 1 igual a 0. E agora a gente fatora a diferença de cubos, né? Vai ficar o quê? Z menos 1 vezes z ao quadrado mais z mais 1 igual a 0. Tudo bem? Uma raiz aqui é 1, como a gente já pode concluir. E as outras duas, gente, eu não vou resolver a equação, apesar de ser um básico, era muito simples, mas a gente não pode perder muito tempo. É o seguinte, a gente vai ter aqui como raízes z igual a 1, z igual a cis de 120 graus e z igual a cis de 240 graus. Se você resolver, você vai achar que as raízes são menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2, que dá justamente cis de 120 e x de 240. Gente, esse cis de 120 nós vamos chamar ele de W, tá? É um nome normalzinho que geralmente o pessoal usa, no caso ômega. E o que é cis de 240? É justamente o cis de 120 ao quadrado, né? Porque é cis de 2 vezes 120, usando a potência de números complexos, né? Então isso aqui é W ao quadrado. Então olha só que interessante, gente. Se W resolve essa equação e W ao quadrado também resolve essa equação, então a gente sabe o seguinte. Sabemos, vou botar aqui, ó. Sabemos que W ao quadrado mais W mais 1 é igual a 0. E também que W à quarta mais W ao quadrado mais 1 igual a 0, né? Simplesmente peguei essas raízes e substituí elas na equação original. Eu sei que isso é válido. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu sei que se eu fizer 1 mais W ao quadrado dá 0, né? Elas são as raízes da unidade, então se eu somar elas dão 0. Então, olha só, se eu conseguir fazer aparecer esse 1 mais W ao quadrado nesses coeficientes dos polinômios, nos que eu não me interesse, eles vão zerar, né? Então, algo aqui está ficando interessante, né? O que eu sei também? Eu sei que W ao cubo, né? Que W ao cubo é igual a 1, já que isso veio da equação z ao cubo igual a 1. Com isso tudo, a gente já consegue resolver o nosso problema. Porque olha só,
Vamos pegar o nosso polinômio, o nosso P de x, que a gente sabe que é igual a, de novo, A40, x40, mais A39, x39, mais, eu vou botar aqui, ó, A38, x38, e aí por último, mais A1x mais A0. Vamos avaliar esse polinômio nesses três valores, olha só, nas raízes 1, ômega e ômega ao quadrado. Então, o P de 1 é o mais simples, né? Eu tenho aqui, ó, que o P de 1 é igual a 40 vezes 1 mais a 39 vezes 1 mais a 38 vezes 1 mais a1 vezes 1 mais a0. Beleza. Agora vamos avaliar em ômega e ômega ao quadrado. Então eu tenho aqui P de ômega é igual a 40 vezes ômega elevado a 40, certo? Mais a 39 vezes ômega elevado a 39, mais a 38 vezes ômega elevado a 38, mais, até aqui, A1 ômega mais A0, certo? E por último, nós vamos aqui ter que P de ômega ao quadrado é igual a 40 vezes ômega a 80 mais a 39 vezes ômega elevado a, bom, que vai ficar 32, 78, né? Mais a 38 vezes ômega elevado a 76, mais até a1 ômega ao quadrado mais a0. Finalmente, gente, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos somar essas equações e nós vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só. No que eu fizer essa soma, vai aparecer aqui o seguinte. Do lado esquerdo vai ter P de 1 mais P de ômega mais P de ômega ao quadrado, mais P de ômega ao quadrado. Isso vai ser igual a... Eu vou somar ao contrário, tá? Começar somando do lado direito aqui. Vai ser 3 vezes A0, né? 3 vezes A0, mais... Agora, gente, olha só. Vai ficar A1 vezes... Olha o que vai aparecer aqui. 1 mais ômega ao quadrado. E a gente sabe que isso é igual a 0, não é mesmo? Então, isso que vai zerar, o A1 vai sumir. O A2 vai aparecer o que, né, gente? Apareceria aqui, ó, A2 vezes 1 mais, agora, o ômega, ele ia aparecer a quarta, né? Ia ficar assim, ó, ômega ao quadrado, aliás, mais ômega a quarta, né? O ômega ao quadrado teria o quadrado e o ômega ao quadrado ia ficar a quarta. Só que 1 mais ômega a quarta, a gente sabe que vale 0, né? Então isso também vai zerar. Agora, o que ia acontecer com o A3? O A3 ia ficar o seguinte, A3 vezes, ia ficar 1 mais ômega ao cubo mais ômega a sexta. Só que, gente, ômega ao cubo é igual a 1, né? A gente sabe porque é a raiz da unidade. Ômega a sexta é ômega ao cubo ao quadrado, então também dá 1. Então isso aqui não some, isso aqui vai dar 3, né? Essa expressão aqui, ela vai dar 3. E aí, gente, isso eu vou deixar para vocês como para vocês provarem sozinhos. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês entenderem. O próximo aqui apareceria aqui o seguinte. Olha só, o resto vocês fazem sozinhos. Ia ficar aqui, ó, mais agora A4. A4 ia ficar 1 mais ômega a quarta mais ômega a oitava. Agora vamos lá. Ômega a quarta é a mesma coisa que ômega ao cubo vezes ômega, ou seja, é a mesma coisa que ômega. Agora, ômega a oitava é a mesma coisa que ômega a quarta elevada ao quadrado, ou seja, isso dá ômega ao quadrado, ou seja, 1 mais ômega a quarta mais ômega a oitava, isso também dá 0, não é? Ou seja, gente, olha o que acontece aqui. Todos os coeficientes que não são múltiplos de 3, vai aparecer uma coisa do tipo 1 mais ômega elevado a k mais ômega elevado a 2k, sendo que esse k não é um múltiplo de 3, então vai sempre zerar. Todos os caras aqui vão zerar, exceto os coeficientes que são múltiplos de 3. E aí a gente vai ter filtrado exatamente os coeficientes que nos interessam, né? Ou seja, quando a gente fizer essa soma aqui inteira, né? A gente vai somar aqui até mais a elevado a 39 vezes 3, a gente já viu que isso vai aparecer, e por último, a elevado a 40 vezes 0, não é?
Enfim, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter exatamente todos os meus coeficientes de interesse somados, só que multiplicados por 3. Ou seja, eu tenho aqui o meu A0 mais A3 mais até o A39. Isso tem que ser simplesmente P de 1 mais P de ômega mais P de ômega ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Basta então a gente fazer essa conta, não é mesmo? Isso aconteceria para qualquer outro tipo de coeficiente que você quisesse filtrar. Se você quisesse os coeficientes múltiplos de 5, você basta calcular as raízes quintas da unidade, que ia acontecer o mesmo processo. Você simplesmente fazer a soma de todos, do P de 1 mais o P de ômega, mais ômega ao quadrado, mais ômega ao cubo, mais ômega à quarta, mais ômega à quinta, tudo isso dividido por 5. Então, vamos fazer essa conta, né? Vai dar o quê? Bom, vou fazer aqui separado, né? O P de 1 vai dar quanto? P de 1, ele é 1 mais 1 menos 1 mais 1, né? Elevado a 10. Ou seja, é 2 elevado a 10, que é 1024. Perfeito. Quem que é o P de ômega, né? Isso vai ser 1 mais... Opa, isso aqui vai dar 1 mais ômega ao quadrado, menos ômega ao cubo, mais ômega à quarta, elevado a 10. Só que, gente, vamos lá, né? 1 mais ômega à quarta, 1 mais ômega ao quadrado mais ômega à quarta é 0. E menos ômega ao cubo é menos 1. Menos 1 elevado a 10, isso aqui dá simplesmente 1, não é? Agora, o P de ômega ao quadrado, isso é igual ao quê? Isso é igual a 1 mais ômega à quarta, menos ômega à sexta, mais ômega à oitava. Só que 1 mais ômega à quarta mais ômega à oitava, a gente já viu que dá 0. E menos ômega à sexta também é menos 1, que elevado a 10 vai dar 1. Ou seja, a gente conclui aqui que o P de 1 mais P de ômega mais o P de ômega ao quadrado sobre 3 é a mesma coisa que 1026 dividido por 3. Resposta é essa aqui. Lá, 999 dividido por 3 é 333. Então, mais 9 vai dar 342. Resposta é essa que está aqui na nossa letra C. Então, gente, vocês podem ver que essa questão é uma questão super difícil, né? Ela exige um raciocínio que você não pensaria naturalmente, mas que depois que você pega a ideia, né, de qual que é a essência por trás, você vê que existe um padrão aqui muito claro, né? Igual eu falei, se você quisesse calcular os coeficientes múltiplos de 5, múltiplos de 7, múltiplos de 2, né? Bastava você usar as raízes caésimas da unidade, né? Basta você resolver a equação, você quer os múltiplos de 7, resolve z elevado a 7 igual a 1. Que é os múltiplos de 5, resolve a equação z elevado a 5 igual a 1 e usa esse fato de periodicidade que você vai ver que somando o P de 1, ômega, ômega ao quadrado, ômega ao cubo, ômega elevado a k menos 1, você vai ter exatamente os coeficientes filtrados lá. Tudo bem, gente? Então, tá aí essa questão muito bonita, muito difícil. Tive que falar um pouquinho rápido, porque senão gasta muito tempo, né? Mas acho que deu para entender. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo vídeo.